É bom e o diabo não presta, igreja. Quem está feliz nessa noite? Convenceu não, hein? Você tá Quem gosta do frio aí, dá um glória a Deus aí. Aleluias. Seja bem-vindo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 11. Mateus 11. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glórias. Verso de número 2. Todos acharam? Glória a Deus. Pode aumentar um pouquinho o fundo, fazendo um favor, Léo. Aleluias. Amém? Diz assim: assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: ide, contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Amém? Coloca a mão no teu coração aí, em nome de Jesus. Coloca a Bíblia no teu assento. Vamos preparar esse ambiente de glória para Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluias. Como Ele é merecedor, igreja. Às vezes nós achamos que estamos fazendo um sacrifício demais por sair do nosso lar no dia frio. Mas nosso sacrifício é tão bobo se a gente parar para pensar que isso é um sacrifício. Nós somos mais do que miseráveis se nós tivermos uma ideologia que hoje está frio demais para nós podermos se reunir com os irmãos para poder cultuar o Jesus que ressuscitou, o Jesus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, derrama o teu Espírito, ó Pai. Derrama, Senhor, o teu peso de glória aqui nessa noite, Senhor. Que nós possamos ser alimentados pelo teu fogo, alimentados pelo teu Espírito, ó Pai. Meu Deus, que esses dias o teu peso de glória venha sobre nós, Senhor, e que o Senhor venha nos alavancar, que o Senhor venha, Pai amado, nos impulsionar, que o Senhor venha abrir a nossa visão para que nós possamos enxergar no teu âmbito, enxergar, Pai amado, do teu ponto de vista, Senhor. Que todo o reino das trevas seja paralisado, Senhor, mas que nós possamos, ó Pai, ser uma carta viva, que nós possamos ser um conduíte do teu Espírito a cada pessoa, Senhor. Meu Deus, que nós não venhamos, ó Pai, ficar apenas naquilo que nós aprendemos pelos homens, mas que nós tenhamos desejos, que nós tenhamos, Pai amado, anseios, Senhor, por te ouvir, por te ver e por continuar a tua obra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Sei que o mar não vai se abrir, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer, Deus do impossível.
Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Você possa entender, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo que não, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, a destra é uma confirmação, é onde que ele está sentado, é o posicionamento de Jesus. Quando ela ascendeu ao céu, a Bíblia diz no livro de Marcos de 16, diz que ele ficou sentado à destra de Deus, aquele que é todo poderoso, o Rei da Glória. E muitas das vezes, quando nós estamos passando algumas situações de cárceres, às vezes não é só o cárcere numa prisão física, em um presídio, em uma penitenciária, mas é os cárceres que as pessoas, que às vezes, muitas das vezes nós carregamos. Tem pessoas que têm cárceres emocionais, tem pessoas que têm cárceres espirituais, e outras têm cárceres físicos. Mas nós temos que identificar o que é que nos aprisiona, o que é que nos segura. Porque geralmente quando nós estamos nessa fase da nossa vida, quando estamos no processo da vida, que nós chegamos nesse período e identificamos, muitas das vezes nós passamos a duvidar de quem é Jesus. João Batista, aquele que foi chamado, aquele que foi levantado por Deus, aquele que o anjo chegou para Zacarias e disse que ele apresentaria Jesus, aquele que o anjo chegou e disse que ele teria o papel de ser o precursor de Jesus, de apontar o caminho do profeta, aquele a qual Jesus chamou ele de profeta. Chegou o momento da vida dele que ele estava levando o ministério dele muito a sério, e ele ele lança uma profecia, ele revela algo sobre o rei, dizendo que o rei estava casando com a esposa do irmão dele, e ele sente-se agora naquele momento totalmente afrontado por João Batista, e ele manda prender João Batista. E João Batista, quando ele está no meio daquele cárcere, quando ele está naquela prisão, ele não aceita muito bem aquilo, e ele manda um desafio para Jesus. Aquele que viu o Espírito descer sobre Jesus, aquele que ouviu Deus falar assim: esse é meu filho amado, ao qual eu me alegro. Naquele momento ele duvidou se era Jesus mesmo o Messias. Naquele momento ele duvidou se era Jesus mesmo que destravaria, se era Jesus mesmo que trazia a resposta que ele tanto precisava. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite: já chegou algum período da sua vida que você duvidou de Jesus? E hoje, como é que está o seu relacionamento com Jesus? Você tem duvidado porque às vezes algumas coisas têm demorado, porque algumas coisas têm se complicado na sua vida, porque algumas coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse? João Batista, ele tinha N motivos, ele tinha 1000 motivos para poder duvidar de quem era Jesus, mas ele não poderia por aquilo que Jesus já tinha apresentado para ele. Então ele manda 2 discípulos dele procurar Jesus. E quando o discípulo vai procurar Jesus e ele pergunta: Jesus, tu és? Meu João Batista mandou perguntar se tu és mesmo o Messias, ou era para ele apresentar outro. Porque a minha missão eu cumpri, mas parece que nada está acontecendo, parece que nada está aflorando como era para aflorar. E Jesus começa a dizer assim para os discípulos: ei, volta lá em João Batista e fala tudo que você está vendo e tudo que você está ouvindo. Os cegos estão enxergando. Quem que poderia curar um cego? Era apenas o Messias. Os demônios estão sendo expulsos das pessoas. Quem era que podia expulsar apenas demônios? Quem era a pessoa que podia? Era o Messias. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Cerrado ao Meio, que profetizou 700 anos antes de Jesus. Profeta Isaías. Quando nós temos um relacionamento mais afinco, nós enxergamos coisas que poucos receberão, que poucos verão.
Isaías 42. Glória a Deus. Cadê os crentes do glória, aleluia? Dá glória a Deus que aquece aí. No período que está mais calor, você vê que o pastor ele vem de camisa social e um blazer por cima. No tempo de frio vem só com a camisa jeans. Só para vocês não reclamar, para dizer, tá frio demais, eu sei que tá. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isaías 42, a partir do verso 5. Tem algo de Deus para a nossa vida nessa noite. Você não sairá de mão vazia. Você não sairá de barriga vazia, não. Porque você foi chamado para a mesa de Jesus. E a Bíblia diz que no final todos nós seremos convidados a sentar na mesa de Jesus. Lá no livro de João não, de Romanos, capítulo 14. E nós teremos o prazer de se assentar com Ele. Que mesa de comunhão, onde que nós estaremos com todos. E Ele fala sobre a importância de nós suportarmos os mais fracos e suportarmos os mais fortes também. Ele fala sobre o nosso tipo de visão, que não deve ser, nós não devemos parar a nossa visão nas pessoas, no que nós estamos enxergando. Porque o apóstolo Paulo, ele vem para poder mostrar algo diferente, quando ele não foi aquele que andou com Jesus, mas ele é aquele que viu Jesus glorificado. Ele é aquele que viu Jesus, que o apóstolo João fala lá no livro, quando ele estava na ilha de Patmos. Ele é aquele que fala o que Daniel enxergou no capítulo 10. Os olhos de fogo, a boca com a espada, os pés reluzentes. Sim, ele é aquele que viu Moisés, quando foi aquele que Moisés viu quando estava lá em cima do monte. Sim. Então ele vem e traz coisas espirituais, ele revela coisas espirituais para nós. E ele é aquele que tem a teologia mais rica, ele é aquele que tem um conhecimento mais diferenciado. E às vezes nós não observamos os detalhes das coisas que João Batista, que Paulo, ele revela para nós. Igreja, nós temos que entender que nós temos que estar fortificados no Senhor. Você não será uma pessoa cheia do poder, cheio do Espírito Santo, se você é aquele que só consegue se reunir com Jesus em uma igreja. Se você não é aquele que passa o dia pensando nas coisas do alto. Se você não é um daqueles que tem uma missão no seu coração. Você tem que entender que os seus colegas de trabalho é um campo missionário para você. Você tem que entender que os seus vizinhos é um campo missionário para você. Você tem que entender que aonde você vai, seja na escola ou seja onde for, é um campo missionário que você precisa levar o amor de Jesus para essas pessoas. Há uns anos atrás eu estava em uma praia e a praia estava lotada de gente, Praia do Morro lá em Guarapari. E eu falei bem assim, poxa, tem gente que eu nunca mais vou ver na minha vida. E Deus falou algo no meu coração assim, existe 3 tipos de pessoas quando você chegar na eternidade. Umas que vão olhar para você e se entristecer. Umas que irão olhar para você e sentir vergonha. E outras que vão olhar para você e vão se alegrar. Quais são essas pessoas? É aquela que você pregou, aquela que você teve contato, mas você não pregou para elas, elas irão se entristecer. Outros que irão se envergonhar, aquela que você pregou, mas ela não aceitou o evangelho, ela irá se envergonhar. E os que ficarão alegres, aquelas que você pregou o evangelho e elas aceitaram. Então se prepare para você ver todas as faces que você já cruzou um dia e teve a oportunidade de manifestar o poder de Deus para essas pessoas. Porque nós recebemos essa missão da parte do Pai de levar o evangelho. Quem manda no país não é o presidente. Quem manda no país não é a ONU. Quem manda no país não são os mais ricos. Quem manda no país é a igreja. E se o país está indo de mal a pior, é porque a igreja não está fazendo o devido papel dela. Porque o sim, o amém, ela vem dos céus na medida que nós profetizamos, na medida que nós falamos, na medida que nós oramos, na medida que nós entregamos a nossa nação, que nós entregamos a nossa cidade, que nós entregamos os nossos familiares nas mãos de Deus.
Jesus, Ele nos deixou esse Espírito Consolador. É por isso que sem Ele eu não consigo pregar. É por isso que sem Ele eu não consigo falar. É por isso que toda vez que alguém está falando ou está cantando, fazendo qualquer coisa sem Ele, se torna apenas um show. Mas quando Ele está na coisa, quando Ele está no negócio, isso começa a gerar vida nas pessoas, começa a gerar transformação ou gerar indignação nas pessoas. Mas igual elas não ficam. Então Isaías foi alguém chamado para poder ver e para poder falar do início, do meio e do fim das coisas. Vamos ler aqui. Diz assim Isaías 42, verso 5. Assim diz Deus, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra, o que dela brota, o que dá ao povo, o que nela habita, o espírito, o fôlego de vida, e todos que por elas caminham. Então Isaías, ele vem aqui falando do princípio. Ele vem falando do começo da criação. Ele vem falando aqui sobre o início lá em Adão e Eva, sobre a criação de todos os animais, sobre a criação do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Ele vem falando sobre a terra, a areia, a água. Ele vem conotando tudo, ele vem trazendo tudo. Na verdade, Deus vem falando para Isaías, Isaías escreve. Deus, ele vem falando para Isaías tudo isso. E mais um versículo abaixo, no verso 6 diz: eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações, a fim de abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. De quem Deus está falando aqui? De quem Deus está falando aqui? De Jesus. Então agora Deus começa a revelar para Isaías um Jesus que viria, um Jesus que abandonaria toda a sua glória, todo o seu poder, como fala lá no livro de Filipenses 2, que ele abandonou toda a sua glória, todo o seu poder, e se fez homem como nós, sujeito ao pecado, sem nenhum poder, se esvaziou de todo o seu poder e toda a sua glória durante 30 anos. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele resolveu não usurpar do seu poder de Deus, dizendo para nós a possibilidade de ser santos, dizendo para nós a possibilidade de carregarmos o poder, que ele morreria para entregar esse poder em nossa mão. Então Isaías agora está vendo esse Jesus todo poderoso, aquele que teria autoridade. Você não vê no Velho Testamento ninguém expulsando demônios com autoridade na mão deles, não. Até quando Davi, ele tocava para que o demônio se afastasse de Saul, é porque naquele momento ele atraía a presença do Espírito, e o demônio saía porque não dividia o mesmo ambiente que o Espírito de Deus. E Jesus, quando ele vem, ele recebe essa autoridade. E agora Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele começa a ter essa revelação, ele começa a ter essa visão, e ele começa a escrever, ele começa a falar sobre isso. No verso 8 diz, no 7 ainda, a fim de abrir, não, no 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não dividirei a minha glória a nenhum outro ser, tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados, portanto, eu vos anunciei novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Deus, ele sempre fala com os profetas. Deus, ele não faz nada sem avisar antes quem tem intimidade com ele. Quando ele queria destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que antes ele passou na casa de Abraão e começou a revelar a Abraão o que ele faria e como ele faria. E Abraão levanta como intercessor. Deus tem falado que ele vai destruir essa nação, que ele vai destruir esse povo. Ele deixou tudo claro para nós. As coisas vêm se cumprindo desde as décadas passadas, e iniciam uma geração, termina outra, e as coisas vão se cumprindo, e as coisas já estão prestes a acontecer. E no 10 diz:
Cantai, pois, ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Eu vos que navegais pelo mar, e tudo quanto nele há, vós ilhas todas, e vossos habitantes. No verso 11: o deserto e as suas cidades, levantem a voz com o povoado habitado por Quedar. Exultam os que habitam nas rochas, e clamam no santo monte. Declaram a honra a Yahvé, e anuncia sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como um valente, homem poderoso como um guerreiro. Despertará o seu zelo com forte brado, exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os inimigos. Amém? Você vê que até o verso, lá do início até o verso 8, até o verso 9, ele vem falando de um ser manso, mudo como um cordeiro indo para o matadouro. Ele vem falando de algo que parece que não tem poder. Ele vem falando de algo que parece que não pode fazer nada, como uma vítima. Mas quando chega a partir do verso 10 em diante, ele começa a falar de um ser valente, de um ser todo poderoso, de um ser que abaterá o inimigo, que pisará na serpente. E não parece que ele está falando da mesma pessoa. Mas Isaías, ele está falando, Deus está falando para Isaías primeiro do início. Ele está falando do meio, quando Jesus veio há 2000 anos atrás. E quando Jesus veio e passou por aquele processo onde que João Batista apresentou ele, e Jesus começa o ministério dele. Começa ali em Canaã da Galileia, multiplicando o suco de uva. E depois ele vem saindo, curando cegos, ele vem curando leprosos, ele vem destruindo cativos, e vem libertando o homem. Você vê que ele entra em Gadara e começa e faz uma libertação impressionante naquele ambiente. Ele começa a expulsar os demônios daquele jovem que era mudo. Ele expulsa demônios daquele homem que estava cego. E quem chega a Jesus não sai de mãos vazias. Só que Jesus, ele começa a ser julgado. No finalzinho do capítulo de João, a Bíblia vem falando a partir do verso 18 de João, que Jesus, ele começa a ser julgado. E ele é julgado de madrugada. A justiça chama isso de pré-julgamento. O pré-julgamento é quando não há questão que haja justiça. Está falando de exterminar com uma ameaça. Porque quando aqueles líderes, Anás, Caifás, pediram que Jesus fosse entregue, e chega para Pilatos, Pilatos diz: ei, resolva isso com vocês, porque isso é quesito religioso. Aí Anás, ele fala bem assim: olha, nós não podemos matar ninguém. Eles estão falando de um pré-julgamento, eles estão falando da destruição de alguém que estava apresentando um problema para aquele sistema religioso. Igreja, toda vez que se levanta alguém para poder destruir o sistema religioso, esse alguém, ele é taxado como louco, ele é taxado como alguém que fala bobeiras no púlpito. Quantas vezes eu terminei de pregar e o pastor pega o microfone e sobe no púlpito e começa a despregar tudo aquilo que eu preguei. Eu lembro-me, a minha primeira pregação aqui na cidade de Alumínio, quando eu estava no seminário, que eu terminei de pregar e foi uma mensagem forte para um culto de jovens. E no outro dia a pastora chegou e começou a falar: a época de João Batista já passou. Nós estamos vivendo agora a época do amor. Porque as pessoas elas gostam desse sistema mentiroso, onde que deixa as pessoas escravizadas a homem, a líderes que se perderam no meio do caminho. E quando Anás e Caifás, ele começa a entender que quando chega num domingo, aquele templo está vazio, eles perguntam: onde que está aquele povo? Estão seguindo um tal de Jesus lá no deserto tal. Estão seguindo um tal de Jesus lá no Jordão. Estão seguindo um tal de Jesus lá em Samaria. Onde que ele vai, ele está carregando uma multidão. Era mais de 15 mil pessoas seguindo Jesus. Jesus falando e operando milagre, operando libertação. Cegos vendo. E eles falam: vão acabar conosco. Se esse homem se levanta como alguém que está revolucionando, ele acabará com tudo.
porque ele não pode ser comprado, valores não podem comprar ele. Só que nesse momento o problema não era Anás, o problema não era Caifás, entenda isso. O problema dificilmente são pessoas. O apóstolo Paulo, ele recebe essa visão quando ele fala no capítulo 6 de Efésios, quando ele diz que o nosso problema não é contra a carne, não é contra a sangue, é contra os principados, é contra as potestades. E você vai ver principados no Velho Testamento aonde? Quando alguém se levanta para poder destruir aquele que Deus tinha levantado para poder libertar a nação. Quem foi? Sansão. Quem é que Dagon usa? Dagon, ele usa Dalila. Dalila, ela se torna possuída por um demônio, por uma potestade, por um principado. E ela agora tenta destruir, e ela consegue, na verdade, de priori, destruir aquele que Deus ele tinha levantado. Depois, quando termina, o que é que ele diz? Vamos fazer uma festa a Dagon. A gente vê lá no capítulo 10 de Daniel também, quando Daniel ele ora, e ele pede a Deus ali, que Deus dê uma resposta. E quando vem um anjo do Senhor e fala: olha Daniel, Deus já tinha ouvido sua resposta, mas um anjo com a patente maior, porque no reino de Deus há hierarquias. Um anjo mais forte do que eu, ele me impediu, mas Deus mandou Miguel para batalhar por vós, para batalhar conosco. Não pare de orar, meus irmãos. Nós temos que entender esse reino espiritual e o que está acontecendo esses dias. Porque quando você decide dar uma resposta para Deus, Satanás usa até pastores, missionários para poder te paralisar. Você tem que entender isso. Eu presto muita atenção. Deus, olha, por favor, me guie, me indique. Quando alguém me pede um conselho, a primeira coisa que eu faço naquele momento é me humilhar a Jesus no meu espírito. Porque eu não posso falar algo que possa paralisar aquela pessoa, porque eu estou enxergando com os meus olhos. Nós temos que entender, só que isso nós temos que fazer 24 horas, nós estamos conversando, nós temos que se conectar o nosso espírito ao Espírito de Deus em espírito. Como? Quando nós estamos aqui dentro, Senhor, por favor, vai filtrando minhas palavras, Pai, que eu não me perca. Eu estou o tempo todo aqui em espírito conversando com Jesus, para que eu não diga algo de mim mesmo, para que eu não fale algo que não tenha nenhum valor espiritual, ou que eu possa paralisar ou matar alguém. Então quando Isaías, ele recebe e ele começa a falar acerca desse reino, ele começa a falar sobre esse Jesus. E agora Jesus, quando ele está sendo ali acusado por Pilatos, e ele fala assim: Pilatos, toda a autoridade que tu recebeste veio do alto. Porque um soprar de Jesus naquele momento mataria Pilatos, mataria todos os soldados, destruiria Roma por completo. Mas ele se sujeita, ele vai mudo. A Bíblia fala que Jesus ele fica em pé a noite toda recebendo um julgamento, sendo humilhado. Ele está ali o tempo todo recebendo uma mãozada, bofetada, sendo agredido. E Jesus está ali o tempo todo de pé, naquele frio. E quando Pedro não entende, quando Pedro não quer servir Jesus como ele tem que seguir, a Bíblia diz que Pedro começa a seguir Jesus de uma distância segura, aonde que ele pudesse salvar a vida dele. Eu gostaria de te perguntar nessa noite, qual é a sua distância, qual é a distância entre você e Jesus esses dias? Como está o seu relacionamento com Ele? Indica como é que está a sua intimidade com Ele. Como é que está sendo feito esses dias o seu relacionamento com Jesus? O que Jesus tem te falado esses dias? O que Ele tem revelado para você? E a Bíblia fala que Jesus ele é morto ali naquela cruz. Tetelestai, está consumado. Mas todavia, entretanto, Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vê um Jesus glorificado. Ele vê um Jesus todo poderoso. Aquilo que agora é o segundo homem, é o mesmo homem agora, só que esse homem vem revestido em poder e em glória. Quando ele pede, está consumado, ele pede para que ele seja revestido como antes da fundação. Ele reivindica todo o seu poder a Deus novamente. E ele é coberto novamente, aquele Deus todo poderoso lá de Apocalipse 5. Se eu não me engano é no verso 12.
Abra comigo lá, igreja, o último livro da Bíblia. Ele proclamava em uma alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno de receber tudo isso. Ele é digno de receber toda essa glória, como fala lá no livro de Salmos 24. Levantai, ó nação, as suas cabeças. Vamos lá. Salmos 24. Glória a Deus, aleluias. Você tem que entender que você não está sozinho nessa batalha. Salmos 24, estrofe 7 diz assim: levantai, ó portas, os vossos frontões, as vossas cabeças, abram-se o antigo portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o eterno, poderoso e valente, Deus forte e bravo das guerras. É esse Deus que Isaías está vendo agora. É esse Jesus que Isaías está vendo agora. O Jesus glorificado, o Jesus poderoso. É esse Jesus que quando Paulo ele está indo para Damasco, e Jesus vira para ele e diz: Paulo, eu te chamei para você tirar os homens do poder de Satanás, para colocar no poder do reino dos céus, no poder da luz. Então é um resgate. É Jesus que está dizendo que Satanás tem poder. É Jesus que está falando sobre o poder de Satanás. Você tem que entender que esse poder ele é confrontado quando apenas nós estamos vivendo o tempo de abnegações, quando nós estamos dando pause para os nossos desejos, desde quando esses desejos ele vai de contra a vontade de Jesus. Tudo que Satanás quer é paralisar a igreja, o poder que ela tem. Igreja, se você não entender o que é que Satanás está aprontando esses dias, tirando a autoridade dos pais. Igreja, eu acho que é hoje que é o dia do homossexualismo, alguma coisa assim, o dia do LGBT, ou foi ontem, alguma coisa assim. E as pessoas estão postando aquilo como se fosse algo comum. Nós temos que amar sim os homossexuais, nós temos que amar sim as pessoas que têm decisões ao contrário daquilo que Deus diz que era errado. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia. Eu não posso apoiar a ideologia deles, porque isso vai contra a Bíblia e isso fere a maioria dessas pessoas. A Bíblia diz que homens que se deitam com próprios homens, eles estão se punindo entre eles próprios. Houve uma pesquisa alguns anos atrás, onde que disse que a maioria dos homossexuais eles estavam morrendo com HIV na época. E uma doutora, uma cientista, ela começou a pesquisar, ela começou a estudar por que isso acontecia. E na verdade foi detectado que os homossexuais eles não morriam por causa do HIV, mas era uma doença chamada endocardite. Que doença era essa? Quando o homem ele tem a relação sexual com outro homem, há muitos vasos no ânus. Então naquele momento ali começam a romper alguns vasos e começa a subir coliformes fecais até o coração, aonde que dá essa doença. Nada é à toa, a ciência explica, a ciência fala, e Deus ele dá o alvará final. E a Bíblia ela vai falar sobre pessoas, que é uma pessoa que nasce com um desejo homoafetivo. O que é uma pessoa que quer se deitar com uma pessoa do mesmo sexo? São pessoas que Jesus criou ela sendo eunucos. A Bíblia fala lá no livro de Mateus que há pessoas que se fizeram eunucos. O que é eunuco? Aquele que não se dá em casamento. Tem pessoas que se fizeram eunuco, tem pessoas que os homens o fizeram eunuco, e tem pessoas que Deus as fez eunucas. O que isso significa? Significa que Deus fez elas sem uma aptidão sexual. Mas o mundo jaz do maligno, e o mundo vem querendo corromper as pessoas. Então o que é que ele faz? Ele começa a dizer: olha, se você não gosta de homem, então quer dizer que você gosta de mulher. Se você não gosta de mulher, então quer dizer que você gosta de homem. Então quando um jovem ele olha para uma mulher e não sente nenhum tipo de atração, o mundo vem sobre a cabeça dele dizendo: então se você não gosta de mulher, jovem, então você gosta de homem.
E ele começa a dizer, então, será que... E ele não aceita aquilo de priori. Mas como o mundo está corrompido, ele acha que ele tem que sentir prazer de alguma forma, ele começa a entrar nessa escravidão. É a mesma coisa um jovem que começa a beber. Logo no começo, o primeiro gole de bebida, que coisa horrível, que coisa terrível. Algumas pessoas nunca mais querem beber porque isso ali, o prazer, não há prazer naquele primeiro gole. Aquilo queima a garganta, rasga a garganta de um jeito. Eu lembro a primeira vez que eu tomei, eu falei, como é que pode gostar disso? Mas em um grupo de amigos, ei Diogo, você é fraco, você não aguenta beber? E aí agora eu quero provar para os meus amigos que eu posso. Então naquele momento que eu não aceitei, o Espírito do meu lado, abnegando, dizendo para mim não fazer aquilo, eu vou lá e rejeito a voz do Espírito Santo, e eu vou lá e tomo a segunda dose. Então a partir daquele momento eu abri portais espirituais para demônios. Quem foi em um centro de macumba sabe que todo o processo deles, para qualquer demônio, qualquer coisa que eles vão fazer, a primeira coisa que eles fazem é abrir uma garrafa de álcool, para poder abrir o primeiro portal para o demônio. E assim em diante eles começam a fazer o ciclo com a bebida. Então naquele momento o jovem, ou seja lá quem foi, que abriu aquela fase, abriu aquele copo de álcool, abriu aquela garrafa de álcool, ele agora abriu o portal espiritual, e ele agora ele entra em um cárcere, ele entra em uma prisão. Mesma coisa é com os jovens hoje, porque hoje a mídia está investindo tanto para os jovens perder a ideologia, para o jovem perder o que é certo, o que Deus disse que é certo. É Deus que dá a última palavra, não é o homem, não é a mídia, não é o psicólogo, não é o sociólogo, não, é Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que fez o homem, Ele sabe o propósito do homem, Ele sabe porque Ele te criou. E se você tentar se desvincular de Deus para você fazer o que você quer, o fim é muito feio. O fim é depressão, o fim é tristeza. O fim são doenças gravíssimas, onde que pessoas irão se lamentar e terminar o resto da vida delas em cama, sofrendo. Nós precisamos investir mais nos nossos jovens, nas nossas crianças. Precisamos ensinar os verdadeiros valores. Eu gosto de uma frase de Martin Luther King, quando ele diz que o problema não é a voz dos maus, mas é o silêncio dos bons. Igreja, a mídia, ela está tentando fazer de tudo para poder paralisar a voz da igreja. Qualquer coisa pode ser hoje constituído na lei dos direitos humanos, como se fosse algo, isso é homofobia falar isso. E aí tem cada protocolo, a gente vai conhecendo a lei. Eu agora na faculdade estou estudando sobre direitos humanos, e você começa a observar o que é que está sendo enclausurado e por que é que está sendo enclausurado, e aonde é que paralisa e como paralisa. Igreja, nós precisamos abrir a nossa mente, precisamos abrir a nossa visão e entender algumas coisas que Deus ele instituiu para nós. Hoje uma criança sai da escola, ela não sabe declarar. Nós saímos da escola, nós sabemos declarar o nosso próprio imposto de renda. Quando a criança vai para a escola é para ela aprender, não é para ela ser educada. A educação tem que vir dos pais. É os pais que dizem o que é errado, o que é certo moralmente. Na escola ela vai para aprender algo intelectual, ela vai para poder se relacionar com outras crianças e crescer com a mente saudia. Nós temos que se posicionar, igreja. Se o Brasil está se corrompendo é porque a igreja está calada. Pais, aprenda a conversar com seus filhos coisas sérias, porque se você não ensinar do jeito correto, o mundo vai ensinar do jeito errado, e o mundo não vai ter dó. E quando você for conversar, você vai chegar com conselho tarde demais com uma criança ou um adolescente que está com a mente formada, e quando ele amadurecer e entender que você estava certo, ele já sofreu demais, está escravo, já está em cárcere, já não está mais confiando se Jesus é realmente o Messias, se ele realmente veio para tirar o pecado do mundo, se ele veio realmente para nos entregar, nos dar poder, nos dar força. Você entende a batalha espiritual que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando?
Hoje, quando Deus trouxe essa mensagem e Ele colocou para que eu falasse esse assunto aqui, falei, vamos lá, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus está querendo salvar. Deus está querendo salvar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Porque, igreja, Satanás, ele é paciente. Você tem que entender que Satanás, ele sabe trabalhar. Satanás, ele é experiente, ele está trabalhando há milhares e milhares de anos. Ele sabe aonde que ele mexe com a igreja. Quando Jesus ressuscitou, ele subiu, ascendeu ao céu e deixou o Espírito para a igreja. Satanás ficou enlouquecido, porque agora os homens tinham o mesmo poder que Jesus. Então ele passou 2000 anos trabalhando e estudando como neutralizar a geração de 2020, e ele está tendo um grande êxito. Eu pergunto hoje, cadê o poder da igreja? Aonde está o seu poder, meu amado e minha amada? Por que é que você está tão triste esses dias? O que é que você necessita? Jovens com um desejo enlouquecido, preso em vídeos pornográficos, jovem com a mente doentia, jovens que não querem se profissionalizar, mas querem gastar os dias da vida deles sendo um youtuber, sendo um influencer, sendo isso, sendo aquilo, mas não se especializa em nada, com a mente presa em programas e desenhos que não cresce, que não evolui a mente deles, fazendo cada vez mais uma geração fria, uma geração que não ama, uma geração que deturpou a palavra amor, confundindo as paixões esporádicas pelo amor verdadeiro. E nós precisamos abrir os nossos olhos e abrir os olhos dos jovens, das crianças, o que é o amor verdadeiro, o que é o amor genuíno. Porque o amor, ele é algo oculto, que só é revelado quando há ações verdadeiras. Pais, é você que vai poder mostrar para os seus filhos o que é o amor, quando vocês agirem assim. E a Bíblia diz, eu gosto disso, aquele que não corrige não ama. Aquele que não corrige não ama, porque o amor não é a liberação de algo, mas é ensinar o caminho verdadeiro. É por isso que Jesus disse que Ele corrige aqueles que Ele ama. Deus corrige aqueles que Ele ama. Tem algo poderoso em você. É por isso que sua vida foi tão conturbada, porque Satanás, ele conhece a sua identidade, ele sabe o poder que você carrega e quem você destravaria. Quantas pessoas estão perdidas aí, sendo que dentro dela contém talentos, dons. Quando abre a voz, os mares espantam, os demônios paralisam, porque Deus instituiu esse poder nela. Pessoas que quando tocam o reino das trevas têm que paralisar, porque naquele momento a pessoa está fazendo uma condução entre o céu e a terra, está estabelecendo algo maior. Pedro, na primeira pregação, ele ganhou mais de 3.000 pessoas para Jesus. Você sabe que é essa loucura? Aqueles jovens que Pedro ganhava, saía cheio do Espírito Santo. Pessoas com desejo de ganhar outras e outras pessoas para Jesus. Nero começa a criar uma guerra do século 30. E ele começa a colocar cristãos em cruz, clareando toda a cidade de Roma. Ali tinha um cristão cheio de querosene pegando fogo. Ele colocava fogo para poder clarear durante a noite a cidade. E ele fala uma frase bem assim: que praga são esses cristãos, quanto mais eu mato, mais aparecem. Aí você vê no ano de 212 a guerra de Shiro. Vem um imperador chamado Constantino, que ele tem uma falsa convenção. Ele diz que tem um sonho à noite, e naquele sonho quem levanta a bandeira do cristianismo consegue ganhar. Então ele tem uma falsa convenção, e ele começa agora a dizer ser uma pessoa cristã. Ele diz: a partir de agora, quem for cristão não vai pagar mais imposto, quem for cristão não vai ser mais perseguido. E vem com a força o cristianismo. Só que agora há uma manipulação política, porque se tornou uma massa de ganhar dinheiro. E o espírito de Constantino está até hoje nas igrejas. Sim, até hoje está nas igrejas. E a igreja agora recebe um papado legal. Isso vai um pouquinho mais para frente.
E começa a ter agora vários concílios conversando. O concílio de Nicéia no ano de 305 e 325 começam agora a se reunir. Como é que nós vamos conquistar o mundo? E você observa hoje todas as cidades. O melhor ponto da cidade, ela é da Igreja Católica. E Satanás agora tirou a autoridade e trocou o poder genuíno de Jesus pelo um poder financeiro, pelo egoísmo do homem. E você vê quando o Brasil, no ano de 1500, lá em Portugal, lá na Europa, está rolando aquela guerra, Martim Lutero falando sobre o verdadeiro cristianismo, protestantismo. Ele cola aquelas 95 teses no castelo. E vem o catecismo para o Brasil tentar mudar a ideologia. E o Brasil chega a ser um país totalmente católico. Nós somos católicos, porém nós somos católicos protestantes. E você vai vendo esse mal imperando até hoje, pessoas presas a ídolos, como Jesus disse: olha, eu não vou dividir minha glória com imagem de escultura. E você acha que é só uma ideia de alguém, só um Constantino? Não, são pessoas cheias do poder do reino das trevas, trabalhando e paralisando a igreja do Senhor. Eu trago essa mensagem hoje para que haja lucidez, para que haja em você um desejo por luta, um desejo para que você estabeleça o reino de Deus. Igreja, aquele marido seu que está lá enfurnado dentro da sua casa, sua mãe, sua esposa que está lá problemática, sem conseguir enxergar uma luz, preso em uma televisão, coberto o tempo todo, sem vontade de batalhar, aquele seu filho que está paralisado, sem desejo, sem perspectivas futuras, ele está em cárcere espiritual. E a autoridade está com você. A autoridade está com você. E a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste se a igreja há problemas pessoais, se nós não conseguimos aceitar uns aos outros, se nós se ofendemos fácil com ideologias ou com palavras erradas de um irmão nosso, a igreja perde o poder. E é como se Jesus tivesse, como? Porque ele não falhou, como se ele tivesse falhado em passar um processo como um homem. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, quando ele deixou poder para nós. Como o Brasil precisa entender que não é uma religião, não é uma placa batista, assembleia, não. Quando Jesus diz que nós faríamos obras maiores, no capítulo 14 de João, ele não está falando maior no poder, mas ele está falando maior na quantidade. Você consegue entender? Hoje nós temos só, vou falar aqui para você, se apenas os jovens, se apenas 60% dos jovens da igreja Assembleia de Deus se convertesse verdadeiramente, quisesse pregar para o Evangelho, em 4 meses ele conseguiria ganhar o mundo todo para Jesus, conseguiria pregar para o mundo todo, em 4 meses, você entende? Só de uma denominação. Agora imagina todas, Batista, gente, há 2 meses, ó. Será que nós realmente ansiamos pela volta do Rei da Glória? Qual é, jovens, adolescentes, eu te pergunto, qual é a sua profissão? Você quer ser quem daqui a 10, 15 anos? Planeje, porque as coisas não vão cair no seu colo e você, eu tive sorte. Não, por favor. Você está trabalhando numa empresa, busque fazer uma faculdade, busque melhorar, busque se entregar a conhecimentos. Mas deixa Jesus na frente de tudo que você vai fazer. Deixa Jesus na frente de tudo que você vai fazer. Se especialize, se melhore. Para de ficar gastando tempo, procure livros para você ler. Não é agradável você, pelo menos para mim, eu não gosto de ler. Eu detesto ler. Mas eu ainda leio 4 livros por mês. Sim. Agora eu estou lendo mais devido ao estudo. Gente, nós não podemos ser escravos. Nós não podemos ser escravos. Eu não gosto de ler, mas eu leio a Bíblia 2 vezes por ano. De Gênesis a Apocalipse. Igreja, por favor, abre os olhos, desperta. Quem você está sendo? Marionete de quem? De quem você é escravo hoje?
porque eu sou a favor do Bolsonaro, eu sou a favor do Lula. As pessoas não sabem o que está acontecendo no reino espiritual. Elas vestem uma bandeira e não sabem por que é que está lutando, não sabem o que está acontecendo com o nosso Brasil, não sabem o que é a corrupção, o que é que está acontecendo com as mídias influenciadoras dentro do nosso país. A gente tem que abrir a nossa visão. Porque pastor não deve se meter com política. Se os bons não se meter, é os ruins que vai se meter. E é por isso que a gente sofre, igreja. Vamos despertar. Vamos abrir os nossos olhos. Política passada, a igreja protestante não conseguiu colocar ninguém lá na política, porque cada uma igreja resolveu levantar um político, não abraçando a causa de Cristo, mas abraçando a denominação, abraçando a placa da igreja. Povo desunido, povo que não entende o propósito maior. Abre sua visão, por favor. Abre seus olhos. Dá uma resposta para Deus. João Batista, ele não entendeu. Ele não entendeu. Aquele que viu todos aqueles milagres, aquele que se apaixonou por Jesus, quando ele não viu a resposta que ele necessitava, que ele queria, ele se desanimou. Eu não sei qual foi a promessa de Deus para você, mas eu sei de uma ordem que Ele te deu: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos para nós encerrarmos. Vai a partir do verso 15. Aleluias. Quem está sentindo a presença dele aqui nesse ambiente? Quem está sentindo? Eu não sei você, mas o frio já passou. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Verso 15 de Marcos 16 diz: e lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Todavia quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que creram. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, e pegarão a serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre o enfermo imporão as mãos, e eles serão curados. Concluindo, depois de lhe ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. O Senhor fazia o quê? Ele cooperava. Ele subiu aos céus, mas Ele coopera lá do céu, dando os sinais, afirmando, confirmando. O Senhor está cooperando. O Senhor está cooperando esses dias, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Se você está vivendo em propósito de Jesus, Ele está cooperando, Ele está trabalhando com você. O bocejar do apóstolo Pedro
fazia pessoas se converterem. Quando Pedro saiu na porta do templo Formosa, ele disse: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda agora em nome de Jesus. É autoridade e poder, igreja. É autoridade e poder. Você está sofrendo no seu cárcere. Eu não sei o que você deseja, eu não sei o que você quer, mas a igreja precisa se levantar. A igreja precisa se levantar. E quando fala igreja, somos nós, é eu e você. A igreja é eu e você. A cabeça está no céu, mas o corpo está trabalhando aqui na terra. A cabeça está cooperando do céu, enquanto o corpo se move, enquanto o corpo age, enquanto os membros estão em unidade, enquanto os membros estão trabalhando. Toda a autoridade nos foi dada, todo o poder nos foi dado. Pegar a serpente com mãos, igreja. Porque até Satanás ele evoluiu quando você para ler a Bíblia. Em Gênesis ele começa como uma serpente, em Apocalipse ele termina como um dragão. E você está fazendo o que? Me diga. Tem poder aí, igreja. Tem poder aí. Você está vendo como as coisas estão mudando? Nós somos feitos para nós sepultarmos os nossos pais, não os pais sepultar os filhos. Olha como as coisas estão tão loucas. E agora está uma crise tão doida. Amigos meus de menos de 30 anos, eu perdi 3 esse mês de infarto. Você está conseguindo entender como está acontecendo os jovens? Antigamente era a alegria de ver os jovens na igreja. Hoje você vê os jovens na igreja sem saber o que querem. E o que está acontecendo, a geração está se passando. Os jovens não estão investindo na igreja. Os jovens não querem investir na igreja, nem financeiramente, nem espiritualmente. Se dependesse de você, eu te pergunto hoje: essa igreja estaria aberta ou fechada? Eu falo financeiramente. Se dependesse de você, a igreja que você participa, você que está nos assistindo agora, estaria aberta ou fechada? Nós temos que entender, igreja. Nós temos uma missão. Nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Porque Deus vai te honrar, porque Deus vai abrir mais portas para você. Você não contribui por 2 motivos: ou porque você não tem fé, ou porque você não acredita no ministério. Você tem que entender. Quero orar com você. Aleluia. Sexta-feira tem mais uma porção. Esse dia eu estou fazendo questão, igreja, de liberar essa medida para vocês, porque o Senhor não é gente. Você tem que entender que Deus não é gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria ele e não cumpriria? Ou diria e não faria? Esse versículo de Números 21, ele queimava no meu coração. Eu ouvi uma vez e queimou no meu, gravou na minha mente, queimou no meu coração assim, ó. Meu Deus, o Senhor disse um dia que eu ia ser pregador. Será que um dia eu vou ser? E quando eu estava no meio daquilo tudo, eu me perguntava: será que eu vou ser? Será que eu vou ser um pregador um dia? E no seminário, quando eu fui o primeiro aluno da turma do 3º ano pregar para o seminário, no outro dia o pastor Giovanni, na sala de aula, ele virou para mim e disse assim: Diogo, você é pregador da palavra. Vamos profetizar sobre os nossos jovens. Vamos profetizar sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes. Você tem que entender um negócio. No dia que eu conversei com a Karine, que é a líder do cultinho, ela falou assim: pastor, eu não quero ter um cultinho apenas para poder deixar os adultos livres no culto, não. Eu quero que tenha um cultinho para que as crianças aprendam. Então todo mundo que for entrar para cuidar das crianças tem que ter essa ideia. Falei: foi confirmado no céu, Karine. Top demais. Você tem que entender que as crianças lá estão sendo implantado algo sobre elas. É algo do reino, é algo dos céus. Você vê as crianças às vezes quando para de vir ao culto e elas voltam, e quando elas voltam, elas não voltam com aquele calor, aquela vontade que ela tinha de orar, aquela vontade que ela tinha de falar as coisas da Bíblia.
porque ela foi implantada, ela ficou com um tablet na mão dela, na frente de uma televisão. Você vê crianças que não conseguem falar o nome de 5 personagens bíblicos, mas conseguem falar todos os genjutsu, todos os jutsu de Naruto, conseguem falar todos aqueles nomes em japonês. Porque o reino das trevas é mais prudente que o reino da luz, a Bíblia diz. Invista nos seus filhos, ensine as coisas certas para os seus filhos. Eu não estou dizendo aqui que assistir Naruto é pecado ou não, mas você tem que parar um pouco para você ver com seu filho o que é que ele assiste. E eu estou vendo as crianças ultimamente com a mente muito bitolada, e eu coloquei hoje, eu já assisti muito Naruto quando era moleque, e eu gostava. Eu coloquei hoje, e uma das palavras do personagem, ele dizia assim: agora eu vou ter que abrir os 10 portais do inferno para poder invocar esse demônio aqui, para poder ganhar essa batalha. E ele começa a falar o nome dos demônios, e aí depois ele fala o nome dos portais. Foi aberto isso dentro de uma casa. Você tem que entender isso. Na hora eu neutralizei lá na minha casa. Você tem que ter cuidado do que é que está abrindo dentro da sua casa. Quais são os demônios que estão entrando através do portal da televisão. Nada é à toa. Você gosta de assistir filme de terror na sua casa? Você sabe o que é consagrado, o que é levado para aqueles homens, para aquelas crianças? Os portais que são abertos dentro da sua casa. Eu tenho um amigo que até hoje ele tem um ataque epiléptico. O pai assistindo um filme de terror, e na hora que o homem falou uma palavra, aquela criança começou a ter um ataque epiléptico. Até hoje ele tem ataques e crises fortíssimas. Crises fortíssimas mesmo. Ele é aposentado, para você ter ideia, ele tem a minha idade, ele é aposentado devido a essa doença que ele adquiriu, e foi algo assim. Você assiste hoje a televisão, você liga e é avisado assim, alguns desenhos, a maioria dos desenhos agora é avisado assim: olha, vai haver muitas trocas de cores onde pode causar convulsão. Hoje em dia eles avisam na televisão. Não é nada à toa, igreja. O que eu estou falando aqui para vocês não é algo, eu não sou místico, não sou alguém religioso, não estou tentando abrir os olhos de vocês. Eu amo vocês, igreja. Nós precisamos ter uma igreja diferenciada. Sabe por quê? O céu está aqui, a terra está aqui. São portas apenas que precisam ser abertas. João Batista ele iniciou dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele continuou dizendo no capítulo 10 de Mateus: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é a primeira porta que nós precisamos abrir. Porque a Bíblia diz que o arrependimento segundo o mundo produz a morte, mas o arrependimento segundo Deus produz tristeza que não traz pesar. Não, a tristeza segundo o mundo produz a morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento que não traz pesar. Por que é que você está triste? Você tem que entender a tristeza, tem que entender. Talvez você está precisando de arrependimento e não é isso que você quer. Não é por isso que você está lutando. Arrepende-te. O reino das trevas tem planos bons para você a priori, mas no final vai te gerar morte. Deus tem planos terríveis para você hoje, mas no final vai gerar vida. Sim, o cristianismo não é conto de fada, é algo radical, vai te custar a vida, vai te custar boas oportunidades financeiras. Vamos orar. Ah, meu Deus.